Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 1988. Estamos no artigo 102, inciso 1º, a linha I, e estamos tratando sobre a competência do Supremo Tribunal Federal. Fazendo a leitura do texto, nós temos o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente, a linha I, o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Repetindo a linha I, o habeas corpus será processado e julgado originariamente pelo Supremo Tribunal Federal quando o coator for Tribunal Superior, ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Primeiramente, devemos lembrar que quando falamos em habeas corpus, nós temos a pessoa do impetrante, nós temos o paciente e nós temos a autoridade coatora. O texto diz: o habeas corpus quando o coator for o Tribunal Superior. E fazendo a leitura da linha I, nós vamos ver que competirá ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar quando o coator for Tribunal Superior. Trazendo novamente o nosso quadro, que nós aprendemos na aula do artigo 92, e volta e meia estamos mencionando, nós vamos ter o quê? O STJ, Superior Tribunal de Justiça, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, o TSE e o STM. O texto está dizendo o seguinte: quando o coator for Tribunal Superior, competência do STF, tá? A autoridade coatora é o Tribunal Superior, é um dos tribunais superiores. A competência, obviamente, é do STF. E isso vale não só para o STF, mas para qualquer grau de jurisdição. Por exemplo, um juiz estadual é a autoridade coatora, é a autoridade que está mandando prender. Imediatamente acima dos juízes estaduais, nós temos os TJs, que serão os competentes para processar e julgar o habeas corpus. Até aí, muito fácil, não é verdade? Continuando. Ou quando o coator ou o paciente, nesta parte, tanto vale para coautor ou paciente, tá? For autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Quando o coator ou autoridade tem o seu ato diretamente ligado à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Aqui a matéria pertence ao STF. Nós podemos utilizar como exemplo o que nós aprendemos lá na linha C, que o STF é competente para julgar as infrações penais comuns e os crimes de responsabilidade dos ministros de Estado, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Eu vou mencionar uma ressalva sobre os ministros de Estado, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, comandante das Forças Armadas. Mas a linha D vai dizer: o habeas corpus sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. Já não é de competência do Supremo Tribunal Federal? Ah, professor, quais são as alíneas anteriores? A linha B e C. A C nós já lemos. Na B vai dizer: compete ao STF processar e julgar nas infrações penais comuns presidente da República, vice-presidentes, membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o PGR. Nós temos um vídeo específico sobre o artigo 102, inciso 1º, a linha B. Então, já não é de competência originária do STF processar essas autoridades? Então, obviamente, quando nós falamos da linha I, você vai ver o seguinte, olha, quando o coautor ou o paciente for autoridade. E tratando-se de autoridade, devemos trazer uma ressalva importante que é muito cobrada em concurso. Quando falamos em competência para processar e julgar habeas corpus, sendo coautor ou paciente autoridade, você vai lembrar do seguinte: grifa aí autoridade no seu material e faça remissão com o artigo 105, inciso 1, a linha C, que vai dizer que é competência do STJ
processar e julgar originariamente os habeas corpus quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A. Até aí tudo bem. A linha A não traz relevância aqui para nós neste momento. Mas a parte final da linha C vai dizer: ou quando o coator for tribunal sujeito à jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. É essa parte aqui que você vai grifar e vai fazer remissão com o artigo 102, inciso 1º, a linha I. Ou seja, quando o ministro de Estado ou os comandantes das Forças Armadas forem coatores, ou seja, quem mandou prender, caberá habeas corpus para o STJ. Quando eles forem pacientes, a competência será do STF. Professor, fiquei com dúvida. É simples. No nosso quadro, a gente aprende que para o habeas corpus há impetrante, paciente e autoridade coatora. Se forem coatores, os comandantes das Forças Armadas ou os ministros de Estado, competência do STJ. Se forem pacientes, competência do STF, no caso dos ministros de Estado e comandantes das Forças Armadas. Faça essa remissão no seu material, faça esse link com o artigo 105, ele é muito importante. Nós temos o nosso quadro de autoridades, que nós já trouxemos aqui no canal. Você também pode fazer um adendo para o habeas corpus. Mas quando chegarmos ao final do artigo 102, nós vamos trazer um quadro, até porque as bancas cobram muito a competência originária do STF e competência originária do STJ, e as questões trazem uma confusão entre as duas. E nós vamos simplificar isso no final das nossas aulas do artigo 102 e vamos repetir também no final das nossas aulas do artigo 105 para facilitar. A última parte da linha aí vai dizer o seguinte: ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Aqui muito óbvio, né? Se a competência é originária do STF, que por sinal é o órgão máximo do Poder Judiciário, ele já é a última instância. Então aqui não há dúvidas. Você vai lembrar também das autoridades. Na próxima aula, a linha J. Continuaremos a falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.